Vamos continuar falando de urbanização brasileira, agora para a gente dar uma analisada um pouco mais a fundo nas regiões. Nós vimos que o processo de urbanização brasileira ele acontece de forma intensa, ele acontece de forma tardia, ele data do século XX, principalmente da metade para frente do século XX. E aí o que acontece nesse período? Nós temos uma concentração muito grande no Sudeste, que naturalmente já é um problema. Por quê? Porque nós temos uma região que é a segunda menor em extensão territorial, ocupa aproximadamente 10% do nosso território, com maior contingente populacional. E aí nós que já estudamos todos aqueles problemas de macrocefalia urbana, do crescimento exagerado da cidade, podemos imaginar que essa região também sofre com isso. Destacamos 3 grandes centros ali, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, cidades com uma população muito grande, que tem uma administração muito grande a ser feita, e não só. Por quê? No Brasil, nós temos também aglomerações muito intensas próximas às regiões metropolitanas. O que seria uma região metropolitana? Seria aquele conjunto da metrópole e todas aquelas cidades que surgem no entorno, todas aquelas cidades que orbitam em volta da metrópole, daí o nome cidades satélites, que vivem ali e acabam tendo seu cotidiano extremamente relacionado com a metrópole. Então nós temos no Brasil as áreas mais ocupadas. Nas áreas mais ocupadas nós temos as grandes cidades, as grandes metrópoles, que acabam atraindo um contingente maior de população para a própria metrópole ou para as cidades no entorno. E o Sudeste representa bastante isso, representa bastante inchaço populacional. Quando nós pensamos em Centro-Oeste e Sul, que são as regiões que seguem no grau de urbanização brasileiro, que já é considerado alto, as pessoas elas têm um equívoco, porque quando estudamos Centro-Oeste, nós principalmente falamos do desenvolvimento da agricultura moderna no Centro-Oeste. E aí as pessoas tendem a não perceber ou não analisar o alto grau de população urbana que existe na região Centro-Oeste. Qual é a grande questão? A questão é a seguinte: o Centro-Oeste ele é extremamente moderno em relação aos seus complexos agroindustriais e ele gera dentro da cadeia do agronegócio, que subentende não só a produção agrícola, mas toda a parte de indústria de insumos, de financiamento, de indústria de beneficiamento, do comércio, do transporte, ela gera uma série de empregos nas áreas de serviço, setor terciário, e de indústria, setor secundário. Então ela acaba tendo uma população urbana, sim, bastante elevada, mais do que muita gente imagina. A região sul, que também tem um grau de urbanização muito alto, ela que vivia de um campo de pequenas e médias propriedades, acaba sofrendo um processo de concentração de terras também forte. E ela acaba tendo uma migração, um êxodo rural também bastante considerável. Aí nós pensamos nas regiões norte e nordeste, que apresentam o menor grau de urbanização hoje. Isso não significa que elas vão ser assim sempre. Por quê? Porque no crescimento da população urbana, elas hoje são as que mais crescem. Então a tendência brasileira é sempre de ser urbana. Nós temos as maiores concentrações aqui, e norte e nordeste, com um crescimento ainda menor que os outros, mas já bastante relevante, com um ritmo maior de crescimento de população urbana. Então a expectativa do Brasil, que segundo a ONU, nos anos 2000, lá para 2005, marcou que o Brasil já tinha 84% de população urbana, a projeção para as décadas de 40 e de 50 dos anos 2000 no Brasil é que a população urbana brasileira passe talvez o grau de 93% das pessoas. Isso é muita coisa? Sim. Lembre sempre do quê? Fruto desse nosso campo cada vez mais mecanizado e dessas cidades que a gente tem de aglomerar um número muito grande de pessoas. Esse é o painel brasileiro. Até a próxima.